Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi bordar os desenhos que eu queria, tá? Eu peguei, escolhi lá as matrizes que eu queria e bordei, tá? Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu bordei junto com a manta, tá? Então, eu coloquei o tecido, a manta e coloquei um estabilizador. No caso aqui eu tô usando o TNT fininho, eu dobrei ele em algumas vezes, 3, 4 vezes. E bordei o aplique que eu fiz, tá? Pra quem não viu, não sabe fazer o aplique na máquina de bordar, eu vou deixar o link aqui do outro vídeo que eu explico como que faz. Bom, feito isso, eu medi o meio certinho do molde, né? Aqui onde tem que deixar as laterais aqui. No molde vai estar tudo riscadinho. Eu deixei e bordei bem no meio, tá? Bordei bem aqui no meio. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cordão e vou encapar com esse tecido. E depois vou costurar ele aqui. Ele vai ficar assim, tá? Eu vou colocar tipo um vivo aqui na lateral. Então, eu vou pegar o molde e vou estar riscando aqui. Aqui tem 7 e aqui tem 7, né? Pra fazer a caixinha de leite. Eu vou estar riscando aqui. Se vocês querem que o bolsinho fique maior do que esse molde que eu tô deixando aí, vocês devem deixar essa costura um pouco maior, tá? Eu vou estar riscando aqui. Vocês vão ter que, na hora de cortar, vocês vão ter que deixar pelo menos uns 2 centímetros a mais para descontar esse do vivo que a gente vai colocar agora. E vou riscar aqui a parte de baixo. Tá? Se eu não fosse colocar nada, era só fazer a caixinha de leite aqui, dobrar os cantinhos e costurar. Mas como eu vou colocar esse vivo que eu tô falando pra vocês, eu vou cortar. Aqui. Se alguém souber um jeito mais fácil de fazer, pode deixar aí nos comentários, por favor, porque eu pensei, eu queria fazer desse jeito, pensei e eu não vi outra forma de fazer a não ser desse jeito. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encapar esse cardaço aqui. Esse cardaço. Eu vou estar encapando ele, vocês podem estar fazendo com o pé de zíper pra ficar bem rente. Eu vou estar fazendo com esse pezinho aqui. Tá vendo? Ele é próprio pra isso. E ele vem naquele kit que vende no site AliExpress. Tá. Então, vamos lá? Então, eu toquei o pezinho, coloquei o cardaço aqui e o tecido. E vou estar costurando. Agora eu vou estar encaixando ele aqui. Vou colocar outro tecido aqui. Vou fazer assim. Se vocês repararem, eu não coloquei até o final, porque depois eu vou ter que pegar e dobrar pra fazer o cantinho. Então, na hora de finalizar, eu vou dar uma finalizada assim, tá? Meio tortinho. Então, eu vou colocar esse aqui. É bom alfinetar. Eu não cortei a manta, não sei se vocês repararam. Vai ficar um pouco maior, mas não tem problema. A manta eu prefiro que fique maior. E vou costurar ele aqui. Vamos lá? Quando chegar aqui, no risquinho aqui onde vai, vocês dão uma entortadinha aqui pro lado. Pra na hora de fazer a caixinha de leite dar certinho. Fica assim.
Vai ficar assim. Agora você vai pegar essa risca aqui e levar de encontro com essa risca aqui. Então, você vai fazer mais ou menos isso. E vai costurar aqui. Aqui. Então, você vai ver onde tá a risca com risca. Essa com essa. E costura em cima. Aqui. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, aí vai ficar assim. Tá vendo? Vai virar a caixinha. Então, aqui, ó. Você vai pegar a manta e tudo. Tá vendo? Vai pegar a manta e toda a outra parte e vai trazer a parte do fundo de encontro com a parte da lateral. Então, essa parte do fundo de encontro com a lateral e vai costurar aqui, tá? Depois é só desvirar aqui, vai estar a caixinha. Então, agora você já pode cortar essa parte aqui, ó. Esses bicos aqui, pode estar cortando. Corta aqui, cuidado para não cortar tão rente. Desmanchar a costura. E corta essa parte aqui. Tá? Aí, vai ficar assim. Dessa forma. Agora, vai fazer a mesma coisa com o forro. Tá vendo que tá forrado aqui, ó? O outro que eu já fiz. Vocês vão fazer a mesma coisa. Então, vamos pegar o forro. O forro, se vocês colocarem esse vivo aqui, vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema, depois corta o excesso. Então, você vai fazer a mesma coisa. Vai marcar do jeito que eu marquei o outro. Marquei. Agora, o que eu vou fazer? Aqui onde tá marcado, será que dá pra ver? Eu vou juntar essa parte daqui com essa daqui. E vou costurar aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa com essa parte daqui, com esse risco daqui. Vou juntar com esse risco daqui e vou costurar aqui. Bom, eu resolvi gravar pra vocês verem como é que vai ficar. Então, eu passei um risco aqui, aqui e outro aqui embaixo, não foi? Eu vou pegar essa parte, esse risco, eu vou juntar. Como o meu tecido é fininho do forro, então dá pra ver onde tá o risco. E costura aqui. E vou fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Essa parte do fundo, vou trazer pra lateral. Junto os dois riscos, as duas marcações. E costura. Pronto. Agora é só eu cortar esse bico aqui que tá sobrando. Corto esse. E o outro também. Bom, ficou aquela caixinha que eu falei pra vocês, tá? Eu tinha virado ela pra direita pra vocês verem como é que tinha ficado. Mas agora eu vou deixar ela do avesso e vou colocar avesso com avesso. E vou encaixar ela aqui dentro. Vou tá encaixando ela aqui dentro. Vou alfinetar ela aqui. E vou tá passando um zigue-zague aqui em volta, tá? Eu vou lá fazer e já trago. Pronto, eu fiz e ficou assim, tá? Passei em volta, só isso. Agora, cortar o excesso aqui. Então, agora que ficou pronto os bolsinhos, a gente vai colocar, vou colocar o viés aqui, tá? Eu fiz viés de 7 centímetros. 7 centímetros aqui de largura. E vou eu quis bem largo mesmo. E vou colocar eles aqui
na lateral aqui, na beiradinha aqui, tá bom? Então, como que eu fiz o viés? Eu fiz de 7,5, aí eu peguei ele antes de costurar, medi o meio dele aqui, na beiradinha, tá? O meio vai ficar aqui em cima. E prendi com alfinete, tá? Eu esqueci de marcar, eu já fiz os outros, esqueci de gravar, mas não é difícil, é bem fácil. Então, você vai prender com alfinete e depois você vai, né? Depois que você prendeu ele, você viu o meio dele, encaixou ele aqui, você prendeu com alfinete, você vai prender de um jeito que você possa abrir ele aqui depois e depois você vai passar uma costura aqui, no avesso, tá? O viés com o direito aqui do forro, direito com forro e vai costurar aqui. Depois você vai, como você vai tá feito ele com ferro, é só você dobrar ele novamente. Você dobra ele novamente, que ele vai ficar certinho no lugar. E aí é só você colocar no vinco de novo do ferro e costurar aqui. Pelo direito. Aí fica o viés. E vai ficar assim, todos eles. E tá pusendo. Pronto. As partes dos bolsinhos a gente já terminou, tá? Depois a gente vai colocar eles encaixadinhos. Agora a gente vai fazer o quê? A bolsinha do ticho. Do ticho não, tô falando japonês. A caixinha de lenços de papel. Tá bom? Então, peraí. A gente vai colocar. Eu fiz no estampado, no liso e no forro. Então, eu vou estar fazendo o sanduíche desses dois e o sanduíche desses dois. Bom, eu já fiz o sanduíche, eu coloquei a parte estampada, uma manta, né? Uma parte de manta e o tecido liso. Agora eu vou passar o viés aqui em volta, tá? O viés eu fiz de 3,5 de largura, tá bom? Agora aqui eu não medi mais ou menos, eu coloquei um pouco sobrando, deu 70 centímetros. Eu cortei um pouco maior, tá bom? Eu vou lá colocar. Bom, e ficou assim com o viés, tá? Agora a gente vai reservar esses daqui. E a gente vai estar preparando o zíper e o plástico cristal pra gente fazer o bolsinho daqui de baixo, que é onde a gente que coloca revista, essas coisas. Eu resolvi fazer com plástico cristal porque eu bordei aqui. Eu fiz 2 bordadinhos, então eu achei legal aparecer. Quando não tiver nada dentro, dá pra aparecer o bordado, tá? Então eu fiz com plástico cristal, mas pode estar fazendo aquela telinha transparente também, fica legal. Aí o zíper, eu comprei zíper de metro mesmo, e vou estar medindo aqui, tá? Tem que ser no meio, tá? Eu fiz no meio, eu peguei a parte da frente, da parte de dentro, com o forro já tá forrado. Prespontei aqui a manta. Forro não, manta, desculpa. E a manta. E eu dobrei no meio. Dobrei no meio. Eu já tinha feito isso antes de bordar. Pra saber a altura do bordado certinho. Então eu vinquei com ferro. Então eu sei que o meu meio é essa linha aqui. Eu não sei se vai dar pra você estar vendo. Mas tem que ser no meio, por quê? Porque senão na hora que você for fechar, na hora que você for colocar os bolsinhos aqui, encaixar os bolsinhos, na hora que você fizer assim com a bolsa, ela não vai dobrar no meio certinho, se você fizer aleatório aqui, tá? Então, eu vou colocar o meu zíper do meio pra baixo. Então, o zíper vai ser de metro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, medir aqui, deixar o
qual que eu quero esse douradinho. E vou medir aqui da lateral a outra, mais ou menos, tá? Mais ou menos por quê? Vou estar explicando. Aliás, vou até medir um pouquinho menor. Bom, eu cortei aqui, tá? E vou estar medindo aqui, mais ou menos. Aqui tá a minha linha. E vou estar vendo mais ou menos aqui, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar preparando esse zíper, as laterais dele. Por quê? Em volta eu vou colocar viés em volta dele, da bolsa. Então, se eu deixar esse zíper aqui certinho aqui, na hora que eu for colocar o viés, como eu coloco com o pezinho de viés, ele não vai passar. Eu já sei por experiência própria. Às vezes dá maior problema aqui. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco um pedacinho de tecido aqui na ponta do zíper. Porque aí, na hora que eu... Além de ficar bonitinho, eu acho que fica bonito, na hora que eu for passar aqui com o viés, não vai dar problema. Tá? Se você for colocar o viés sem o pezinho, eu acho que você não vai ter problema nenhum. Como eu vou colocar com o pezinho, eu vou fazer isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho de tecido aqui, aleatoriamente mesmo. E vou estar encapando aqui as extremidades do zíper. Aqui, vou passar uma costura aqui e depois eu vou fazer isso e vou passar uma costura aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Só um minutinho. E ficou assim. Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai costurar o plástico acrílico aqui em cima da lateral aqui do zíper. Eu quero que o meu zíper ele abra para a direita. Então, o plástico acrílico vai ficar aqui embaixo, tá? Eu vou costurar aqui nessa beiradinha, não muito perto aqui dos dentinhos do zíper, um pouco mais para baixo. Vou costurar aqui, um pouco mais para baixo, tá? Vou só passar uma costura aqui, para juntar os dois. Bom, já costurei aqui o plástico acrílico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse viés, vou colocar aqui desse lado do zíper e costurar aqui, onde eu fiz a dobra, tá? Pra tampar aqui. Vai ficar assim depois que eu virar. Vamos lá? Então, tá aqui, eu vou colocar o viés desse jeito, costurar nessa beirada aqui, tá? Pra quando eu virar, ele cair por cima. Então... Bom, eu já finalizei ele. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o viés aqui, depois eu virei ele, passei uma costura aqui e depois já costurei uma outra costura aqui, tá? Aqui embaixo, com ele dobrado pra dentro, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com essa outro lado, tá? Eu vou colocar o viés aqui, pra depois tombar ele aqui e passar uma costura aqui. Eu só não vou costurar aqui em cima porque essa parte a gente vai tá costurando já no organizador, tá bom? Então eu vou fazer isso, mas essa parte eu não vou gravar porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? É só costurar aqui, rente ao zíper, dobrar e passar uma costura aqui por cima, tá bom? Pronto, terminei e ficou assim. Tá? Dessa forma. Agora, eu vou dobrar aqui, ó, lado de dentro. Eu vou dobrar a outra parte aqui e vou estar alfinetando aqui onde tá o risco, que é o meu meio,
Eu vou estar distribuindo certinho. Aqui o zíper. E aqui é na outra lateral. E vou estar alfinetando. Pronto, com ele alfinetado, aí eu vou costurar aqui. Nessa beiradinha, tá bom? E vai ficar assim, tá? Desta forma. Então, quando abrir aqui, vai ter o bolso aqui, certo? Agora, eu quero... eu vou tá alinhavando aqui, passando um zigue-zague. Pronto, já costurei aqui. Agora terminar de acertar o resto que tá sobrando aqui. Então agora eu vou estar distribuindo onde que eu quero os bolsinhos. Da caixa de lenços de papel, eu quero ele bem aqui no meio. Então eu vou estar medindo aqui. Posso estar colocando o botão já, mas eu vou colocar o botão depois. Vou estar medindo aqui, alfinetei aqui a altura do botão mais ou menos. Vou estar medindo na caixa, medir na caixa, onde que vai dar certinho. Medir aqui também. E vinquei, tá? Pra eu saber mais ou menos onde que eu tenho que costurar. E vinquei. Bom, esse aqui, eu vou pegar esse vinco de baixo e vou encostar bem aqui. Já medi o meio aqui, tem uma faixa aqui, ó, que eu passei o ferro. O meio aqui e vou estar colocando aqui, distribuindo aqui, certo? E vou estar alfinetando. Os bolsos, vocês vão estar colocando do jeito que vocês acharem melhor, mais bonito. Tá? Depois eu vou estar colocando o outro. Eu vou medir de novo e vou pra poder colocar, alfinetar o outro. Então eu vou passar uma costura aqui, pra prender. Bom, prendi aqui com uma costura reta, tá vendo? Não pode prender aqui porque a caixa, quando você for colocar o lenço, ó, ela vai ficar assim, e aí sim ela vai ficar aqui rente, tá? Aí vou medir o outro. E marcar aonde é o outro, mais ou menos. Um aqui e marcação aqui. Tem que dar certinho. Tá aqui. Certo? E vou prender esse aqui, aqui. Lógico que para isso eu vou ter que tirar o alfinete. E prendo aqui. Vou lá prender. Pronto. Então, já tá com as duas lados costurados. Bom, então eu coloquei os bolsinhos onde eu queria e já costurei o primeiro aqui, tá? Eu costurei esse daqui, esse aqui eu não costurei ainda. E uma coisa que eu não mostrei, eu vou estar mostrando agora. O que é? Pra facilitar na hora de vocês alfinetarem o bolso aqui, seria bom vocês marcarem. Então eu peguei o molde do bolso, certo? E aqui dobrei, deixei com essa parte aqui
é referente a essa parte aqui da frente. Então, meu bolsinho não tem que ficar assim, tem que ficar só essa parte aqui que vai ficar pra frente. Então, eu vou dobrar aqui o molde e vou tá marcando aonde que eu quero alfinetar ele, tá? Foi um modo que eu achei melhor pra poder tá costurando o bolso aqui. Eu já tinha costurado, só que eu refiz, porque ficou torto. Então, é melhor marcar. Então, eu fiz isso. E agora eu vou alfinetar novamente, seguindo a linha que tá aqui. Tá certo? Vai ficar certinho. Então, eu vou colocar aqui. E vou tá alfinetando aqui. Bem aí. Assim não vou risco de ficar totalmente. Certinho. Se eu deixar, eu vou fazer também, tá? Não vai ficar novamente. Bem aí. Vendo? Agora sim. Ele vai ficar um bolsinho, não vai ficar aberto. Da outra vez que eu fiz, ele ficou aberto, ele não ficou assim, do jeito que tem que ficar. Certo? Agora vai ficar certo. E vou fazer a mesma coisa com o outro bolso. Pronto, consegui terminar de alfinetar. Ficou assim, tá? Uma dica, outra dica que eu dou é começar, pelo menos o que eu percebi, começar a alfinetar por baixo, tá? Eu alfinetei primeiro as beiradinhas de baixo e depois vi subindo pelas laterais. Pra mim foi mais fácil. Mais fácil ainda do que esse daqui que eu alfinetei por cima e depois vim pra cá, tá bom? Esse aqui eu já até costurei, né? Mas como eu falei, eu já tinha feito esse daqui, eu refiz, tá? Eu desmanchei agora e refiz porque tinha ficado torto. Então, eu não tenho vergonha de falar que eu fiz novamente. Então agora eu vou costurar aqui em volta, né, beiradinha, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou começar por aqui. Tirar o primeiro alfinete. Prender aqui. Fazer vocês. Bem gratinho. Aqui um jeitinho. E contornar. Gratinho. Não acabei? Só assim. Aqui. Aqui, tá? Dá um retrocesso. E pronto. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou assim, tá vendo? Assim. Ficou preso aqui na beiradinha. Em volta. Tá? Não tem muito segredo. O segredo, acho que o melhor é vocês estarem alfinetando ele certinho. Porque aí na hora de costurar fica melhor. Eu pastei da primeira, sofri da primeira vez por causa disso, tá? Então agora eu vou lá costurar o outro, é a mesma coisa, eu não vou gravar, senão o vídeo vai ficar muito longo, se já não tiver. E vou estar costurando aqui em volta, tá bom? Bom, e ficou assim com todos os bolsinhos
presos, tá? Ficou assim. Difícil de mostrar, tá? Agora, a gente vai reservar essa parte e vamos trabalhar com a parte de fora do organizador. A parte de fora, o que que eu fiz? Eu cortei no mesmo tecido, a parte de baixo e de cima, tá? E coloquei uma faixa no meio. Pra quem quer saber qual foi o tamanho da faixa que eu coloquei aqui no meio, depois de pronto, ficou com 20 centímetros. Então, vocês cortam sobrando 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá, corta com 22. E essa também vocês deixam 1 centímetro, tá? Pra vocês poderem fazer a costura. Costurei e depois passei uma costura aqui do lado de fora. E depois o que que eu fiz? Eu bordei aqui alguma coisa que eu queria bordar, eu bordei aqui, fiz esse bordadozinho. Agora a gente vai pegar essa parte aqui e vai estar colocando as alças, tá? Então, eu comprei esse regulador aqui, eu fui em várias lojas aqui no Japão, não achei o azul, eu queria azul, então vai ser o preto mesmo. Eu vou pegar esse regulador de alça, com ele virado, essa parte pro lado esquerdo, meu lado esquerdo aqui, porque quando eu ponho, acho que o vídeo vai ficar ao contrário. E vou tá passando a fita aqui, a alça aqui, fita não, tô passando aqui. Aqui. E vou depois dobrar isso aqui pra dentro. E passar uma costura aqui, tá? E depois vou tá prendendo ele aqui. Certo? Vou prender aqui, vou dobrar um pedacinho pra dentro também e vou prender aqui. Ainda vou decidir aqui qual a distância. Então, eu coloquei esse lado que só tem uma abertura, coloquei a menor. Aí, quando ele abre, ele fica assim, certo? Então, nessa parte aqui, vou pegar mais uma alça e vou tá passando aqui nessa parte que tá aberta aqui em cima, aqui. Eu vou passar aqui, bem? E depois vou passar aqui embaixo. Vou deixar esse negócio no meio, vou passar aqui embaixo. Certo? Deixa mais um pedaço aqui. Depois eu meço e falo pra vocês quanto ficou. Feito isso, eu vou pegar essa outra parte, porque vem essa e mais duas dessas. Essas duas eu não vou usar, tá bom? Se fosse fazer mochila, eu normalmente uso essas duas, eu não vou usar. Então, eu vou pegar essa daqui, essa parte aqui agora, vou passar pelo final da minha fita. Eu vou passar ele. Vou passar ele aqui, depois aqui. Eu vou levar ele até lá em cima. E depois vou passar por aqui. Então, tá vendo? Eu só fiz isso. Agora eu vou passar por aqui. Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar por aqui. E vou passar por aqui. Pronto. Certo? Depois eu vou tá costurando essa pontinha aqui. Eu vou dobrar, pra não ficar desfiando, e vou costurar. Então, primeiro eu vou costurar as pontinhas, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Tá? Esse aqui eu prendi mesmo. Primeiro eu passei o zigue-zague, dobrei, passei o zigue-zague, depois passei o zigue-zague de novo, prendi aqui. E esse eu só costurei aqui a beiradinha. Esse vai ser o lado que vai regular, então esse aqui eu posso prender aqui. O que que eu fiz? Eu peguei esse tecido, eu dobrei no meio, medi o meio e medi do meio até aqui 10 centímetros e daqui aqui 10 centímetros. Agora, como eu vou ter que deixar pro viés mais ou menos 1 centímetro, então eu vou colocar mais ou menos aqui na altura de 5 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com esse.
aqui e aqui. Tá bom? Pronto, já aprendi. Eu fiz um quadradinho, depois eu fiz um xizinho, voltei aqui, fiz outro xizinho e prendi de novo, tá bom? Eu fiz a marca aqui, eu coloquei ele no meio, tá? Não coloquei nem pra cá nem pra cá, coloquei no meio dos 10 centímetros que eu fiz. E vou fazer a mesma coisa aqui. Lembrando que quanto maior você deixar essa parte de cima da alça, mais você vai poder regular. Aí você fica pensando, mas por que eu vou querer regular? Porque dependendo do carro, do tamanho do banco do carro, você pode subir e descer conforme você vai, se você quiser colocar outros bolsos diferentes, essas coisas diferentes, entendeu? Então, você tem essa possibilidade. Então, eu vou deixar um pouquinho maior aqui. Essa alça antes de cortar ela. Essa parte aqui, né? Pronto. Ficou assim. Fechando. Certo? Ficou a alça. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas não precisa do regulador, porque eu não vou colocar ele de ponta cabeça. Pronto. E eu sei onde vai ser a minha alça. Aí eu vou colocar uma alça aqui. Tá bom? Vou dobrar as pontinhas pra dentro. E colocar aqui. Essa alça, deixa eu ver com quanto que eu tô fazendo. centímetros, tá? Essa aqui tem 50 centímetros. E a outra foram 15 centímetros aqui. Mais... eu vou falar aproximar, tá, gente? Precisa fazer igualzinho. Bom, foram 53, porque eu dobrei aqui essa ponta. Então, foi 53 aqui, mais 15 aqui, tá bom? Pronto. E já temos as nossas alças, tá? Só cuidado na hora de costurar, não colocar torcida, tá bom? Só esse é o cuidado que tem que ter, não tem muito segredo, não. Bom, agora a gente vai colocar esta parte na parte da frente, tá? Eu vou juntando as duas partes primeiro, para depois colocar o viés em volta, tá? Vou juntar elas primeiro e depois vou estar colocando o viés, tá bom? Bom, já juntei os dois lados, tá? Ficou assim. Como eu falei, esse aqui ia ficar pra cima, pra quando virasse a bolsa assim, fica certo. Bolsa, organizador, vocês veem aí como fecha. Agora, faltam só duas coisas pra acabar, gente. Colocar os botãozinhos aqui e passar o viés aqui em volta. Eu vou passar esse viés aqui. Eu faço viés de 3,5 normalmente e sempre coloco com um pezinho de viés. Então, eu nunca filmo como que eu coloco o viés, porque aqui no canal, pra quem me acompanha, já tem como que eu coloco o viés. Eu vou colocar com o pezinho de viés, o viés aqui em volta e mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Bom, e terminamos, tá? Eu coloquei o viés em volta dele. Já coloquei o botão aqui na caixinha de lenço, né? Porta caixinha de lenço. E ficou assim, gente, tá? Quando fecha, fica desta forma. Uma coisa que eu fiz também foi a alça. Depois que eu coloquei o viés, eu prendi a alça aqui no viés, tá? Por quê? Porque senão, na hora que você colocar as coisas aqui dentro do... Como eu fiz com viés, eu tive que fazer isso. Porque se eu não tivesse feito com viés, eu podia estar embutindo a alça aqui antes de fechar. E depois, quando virasse pelo direito, a alça já estaria aqui embutida. Então, por que eu prendi aqui? Porque senão, quando você colocar as coisas aqui e pesar, essa parte da frente ia vir... Essa parte de dentro ia vir pra frente e ia ficar pesado, tá? Então, é só vocês colocarem a caixinha de lenço aqui.
Essa caixa de lenço aqui do Japão, ela é grande. Eu acho que ela é maior que a do Brasil. Então, eu vou deixar o molde, daí vocês vão ter que adaptar, tá bom? Coloca aqui, ajeita aqui, caixinha de lenço. Aí aqui, por exemplo, dá pra colocar o bolso que eu fiz, daqui ficou grandinho. Uma caixa de biscoito entra doce, entra um monte de coisa. E pra quem tem filho, essa mamadeira aqui é da minha filha de brincar, ó. Cabe mamadeira e cabe garrafinha de água aqui, mas eu tô sem garrafinha de água aqui em casa no momento, pequena, tá bom, gente? Ficou assim. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um curtir. Quem quiser o molde, eu vou deixar, nem sei se precisa de molde, mas de qualquer forma eu vou deixar o molde lá no grupo, Patchwork Passo a Passo. Pra quem tá vendo e não faz parte do grupo lá no Facebook, é só pedir solicitação que eu aceito. E se gostou, compartilha, curte, comenta. Que é isso, pessoal, tá? Obrigado por ter assistido e até mais. Bye, bye!